Meus irmãos, minhas irmãs, primeiramente, boa noite, graça e paz. Quero agradecer ao Reverendo Limírio, pelo convite, de estar aqui com vocês numa ocasião tão especial. Como é bom, falar a respeito de aniversário. Como o nosso irmão já disse, hoje é aniversário do meu filho. E quando a gente completa aniversário, eu quero aqui ter a liberdade de dizer que no mês passado eu completei 50 anos de vida. E quando a gente completa o aniversário, a gente começa a pensar na vida, o que é a vida, o que realmente importa na vida. Um convite para a gente olhar para o passado, aquilo que se passou, se foi, mas também olhar para o futuro, o que nós esperamos, o que nós almejamos receber ainda, experimentar ainda, fazer ainda. E não é diferente para uma igreja, como aqui no bairro do Tupéva. Que alegria poder encontrar pela primeira vez, eu já disse ao Reverendo Emílio, que eu conheço o trabalho apenas pela internet, alguns vídeos que eu pude acompanhar do Reverendo Emílio, e outros irmãos, em reunião de oração, assim, e eu me lembrava muito desse lugar aqui, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu imaginava algo um pouco diferente. Então, chegando aqui, me deparei com essa construção tão bela, que bênção que Deus deu para vocês, aqui de Aguaí, poder desfrutar de um lugar tão especial como esse. Um trabalho já que está aí há décadas, 64 anos. Que bênção poder comemorar mais um aniversário, que bênção poder estar aqui com vocês, Uma alegria, um privilégio que Deus me concede. Nessa noite, eu quero convidá-los a refletir comigo sobre uma passagem que se encontra no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 21. Eu quero ler essa passagem com os irmãos, com as irmãs, para que, por meio dela, pela graça do Senhor, sejamos instruídos, sejamos confortados, mas também, pensando a respeito do aniversário da igreja, que nós tenhamos a direção do Senhor, o que o Senhor espera de cada um de nós, como seus servos, como aqueles que estão aqui no mundo, para levar as boas novas do Evangelho. Essa é a razão de ser uma igreja. Não é simplesmente trazer conforto para nós, para que nós tenhamos um lugar aí agradável, como certamente vocês têm, mas nós precisamos olhar para frente, e certamente o Senhor deseja isso de cada um de nós e está nos preparando cada vez mais para que alcancemos Gênesis capítulo 21, dos versos 22 até o verso de número 34. Gênesis 21, dos versos 22 ao 34, diz assim: Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Vamos orar mais uma vez. Bendito seja o teu nome, ó Deus eterno, Pai Criador dos céus e da terra, aquele através de quem fomos salvos pelo sangue do teu Filho Jesus. Obrigado
Obrigado, Senhor, por esta noite em que aqui, junto com esses irmãos amados, comprados pelo sangue de Jesus, podemos nos reunir com alegria em nosso coração, com gratidão, Senhor, em nossos lábios, ó Pai, para declararmos, ó Pai, como já fizemos, as grandezas do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por este momento também, em que mais uma vez podemos ler a Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, que a Palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, e ela tem, Senhor, um propósito a ser cumprido em nossa vida neste momento, nesta noite. Por isso, ó Pai, fala ao nosso coração, ó Pai, que eu seja instrumento do Senhor para que essas sagradas Escrituras, ó Pai, lidas nessa noite, possam falar de fato ao nosso coração. Prepara-nos, ó Deus, também para o futuro, para aquilo que o Senhor tem preparado, reservado para o Teu povo, para que sejamos encontrados fiéis e também úteis, Senhor, na obra do Senhor. Obrigado, Pai, por esta congregação, que completa mais um aniversário, assim como a Igreja Presbiteriana de Aguaí. Obrigado, Senhor, por tantos e tantos anos em que eles têm aqui nesta cidade servido ao Senhor, resplandecido a luz do Evangelho, testemunhado, ó Pai, a respeito de Jesus, o Teu Filho amado, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, em nome de quem fazemos esta oração de gratidão. Amém. Meus irmãos, então, como o nosso irmão Reverendo Emílio já disse, né, nós estamos dentro de um projeto do presbitério, que é o avanço missionário, que este ano tem como meta levar este trabalho para as congregações. Que bênção poder aqui, né, conciliar então o aniversário da congregação de Itupeva com o avanço missionário. Na verdade, nós tínhamos programado, né, que o primeiro evento desse ano seria na congregação de Itobi, que pertence à segunda igreja presbiteriana de Casa Branca. Por que eu estou falando isso, né? Porque eu fiz uma pesquisa rápida, espero que eu esteja certo. Itupeva significa cascata pequena. É isso? Cascata pequena, porque tem um rio, né, chamado Itupeva, né, que serpenteia por ali. Não é isso? Itobi significa rio verde. Palavras, né, do tupi que são utilizadas no nosso país tantas e tantas vezes para dar nome a lugares. E o texto que nós lemos nessa noite fala também a respeito de um lugar que ganhou um nome especial, Berseba. Esse lugar que significa ou poço do juramento ou poço das sete, uma referência às cordeiras ou dos sete, porque as palavras são parecidas, ninguém tem certeza absoluta do significado, mas Berseba, aquele lugar do encontro de Abimeleque com Abraão, ficou marcado como um lugar que deu início a um novo momento da vida de Abraão e, por que não, de nós, porque nós somos os filhos espirituais de Abraão, nós somos filhos da fé. E eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, nessa noite, para nós é muito especial, que esse encontro de Abraão com Abimeleque, ele tem muito a nos ensinar, porque ele fala a respeito de alguém que vem com interesses políticos, com interesses militares, no caso de Abimeleque, que era ali um rei dos filisteus, com alguém que vem com outra intenção, Abraão. Abraão não queria guerra, Abraão não queria nada daquilo que pertencesse a Abimeleque ou a qualquer daqueles importantes líderes daquela religião naquele tempo. Mas Abraão, ele estava no mundo com um propósito diferente. Sabemos que Deus o chamou desde a Mesopotâmia para que ele fosse uma bênção para todas as nações da terra. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. E Abraão obedeceu ao Senhor, saiu da sua terra, deixou seus parentes, foi para a terra que Deus lhe mostrou. E uma dessas passagens, porque Abraão se tornou um peregrino, foi justamente no local onde ele se encontrava, conforme nós lemos nessa noite. Então, é um encontro que tem algo a nos ensinar, porque fala a respeito de alguém que não conhecia Deus como Abraão conhecia, mas alguém que via em Abraão alguém diferente. É um líder, é alguém importante, alguém poderoso, mas que olha para Abraão e quer paz com Abraão, quer uma aliança com Abraão. Por quê? Porque ele via algo em Abraão que ele não tinha, que ele não possuía.
que de alguma forma ele temia. Ele quer que Abraão jure que ele jamais usaria de mentira, jamais usaria de qualquer tipo de estratégia que prejudicasse ou ele, ou seu filho, ou o seu neto. E eles vão então fazer aqui uma aliança, eles vão fazer um acordo, eles vão ter agora um compromisso, e esse compromisso não era apenas para aquele momento, não era apenas para ambos, mas era para gerações futuras, conforme nós pudemos ler nessa noite. Então, primeiramente, eu queria dizer que nós, como igreja do Senhor Jesus, seja aqui em Itupeva, seja em Aguaí, seja em Casa Branca, em Santa Cruz das Palmeiras, onde nós estivermos, nós chamamos a atenção das pessoas. Devemos chamar a atenção, não é verdade? Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e a luz chama a atenção. É impossível nós não chamarmos a atenção se nós formos realmente luz. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra, fazemos a diferença onde nós estivermos. Isso é muito notório na vida de Abraão, nos lugares por onde ele passou, nas terras por onde ele peregrinou. Ele deixou a sua marca, ele deixou as pegadas de sua passagem por aquele lugar. Como certamente muitos irmãos, que estão aqui já há bastante tempo nessa congregação, ou participando do trabalho aqui em Aguaí, estão também deixando a sua marca. Mas vamos pensar a respeito do futuro, daquilo que Deus tem para nós, o que Deus espera de cada um de nós que fazemos parte da família da fé, da igreja do Senhor Jesus. O texto termina dizendo que após aquela aliança, aquele acordo que foi ali estabelecido, o verso de número 33, penúltimo verso que nós lemos, diz assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. É a primeira vez na Bíblia que aparece essa expressão, Deus eterno. Mas por que Deus é chamado aqui de o Deus eterno? É claro, Deus é eterno, evidentemente, mas por que naquele momento Abraão sentiu no seu coração, no seu espírito, esse desejo de ali invocar o Senhor, dando a ele o nome de Deus eterno, em Berseba, naquele lugar? Nós olhamos aqui, meus irmãos, que Abraão, ele plantou tamargueiras. Tamargueiras, são árvores que sobrevivem a ambientes inóspitos, porque eles estavam num lugar desértico. Hoje, Berseba é a maior cidade do Negev, do sul de Israel. Então, em toda aquela parte sul de Israel, onde há praticamente só deserto, tirando todo o trabalho que eles fazem com excelência ali, cultivando até mesmo naquela terra, mas a maior cidade hoje lá é Berseba, não era uma cidade na época. Ali, tudo teve início com a passagem de Abraão e esse encontro com Abimeleque. Mas ali, ele planta tamargueiras. Me fez lembrar de algo que eu li recentemente, aqueles que talvez alguém que conheça, um grupo irlandês, a banda irlandesa chamada U2, uma das mais populares dos tempos presentes, já desde a década de 80, fazem muito sucesso. E dizem que um momento marcante na carreira deles, que impulsionou de fato eles para a fama que eles têm até hoje, foi o lançamento de um LP da época, os mais jovens talvez nem saibam o que seja um LP, CD também hoje, está caindo em desuso, as coisas vão mudando rapidamente, mas esse álbum chamava-se Joshua Tree, ou Árvore de Josué, uma árvore semelhante à tamargueira, porque também sobrevive no deserto, porque também consegue resistir ao ambiente tão inóspito. Como provavelmente Abraão, ele planta tamargueiras e ele invoca o nome do Senhor, Deus eterno, porque as tamargueiras, assim como as árvores de Josué também, elas conseguem sobreviver a ambientes inóspitos e também durante muito tempo, décadas, séculos, até mesmo, no caso da árvore de Josué, até mais de 1000 anos, dizem os especialistas. Mas, apenas um parênteses, muitas pessoas vão até o deserto lá nos Estados Unidos para tirar foto, para estar no mesmo ambiente onde aquele álbum foi ali, teve a sua divulgação. Mas acontece que, por algum motivo, essa árvore, que é talvez ali a principal estrela
da arte, do álbum Joshua Tree, ela morreu. Porque ainda que as tamargueiras, ou as árvores de Josué, vivam bastante, elas morrem. Abraão viveu bastante, 175 anos, se não me engano. É isso? 175 anos. Mas morreu. Por mais que vivamos, nós morremos. E nós estamos diante do Deus eterno. Então, esse texto, ele nos faz refletir um pouco sobre a nossa finitude, a nossa pequeneza, a nossa vida, diante de um Deus que é o Deus eterno. O tempo vai passar. Se Cristo não voltar até lá, todos nós, daqui a um tempo, nós estaremos mais aqui. Não é verdade? Até mesmo as nossas crianças, tão lindas. O tempo vai passar. Deus continua o mesmo. Porque Deus é eterno. Então, nessa noite, eu quero convidá-los a refletir sobre de que forma o conhecimento de um Deus eterno influencia a nossa vida. Primeiramente, quando nós comparamos a nossa vida à eternidade de Deus, nós somos levados a refletir sobre aquilo que realmente deve ter importância na nossa vida. Com o que nós gastamos o nosso tempo? Em que nós investimos as nossas forças? O que realmente vale a pena quando nós entendemos que a nossa vida ela é passageira? Tudo passa rapidamente e nós voamos. Desejo vida longa a todos vocês, a todos nós. Mas o tempo vai passar. Repito, a não ser que Cristo volte antes, todos nós nos depararemos com aquilo que Abraão um dia se deparou, que é o último dia sobre a face da terra. E quando esse dia chegar, o que nós teremos deixado para trás? O que nós teremos deixado com a nossa passagem por esse mundo? Tudo é passageiro. Lá em Tiago, capítulo 4, no verso 14, diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós sabemos disso, mas nós precisamos nos lembrar disso constantemente, porque nós temos facilidade em esquecer e achar que tudo vai permanecer do jeito que está agora. Mas tudo passa, e nós precisamos considerar naquilo que é eterno. E vejam, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Abimeleque, de certa forma, ele estava preocupado com o futuro. Ele diz: Abraão, prometa que você não vai mentir para mim, você não vai mentir para o meu filho, você não vai mentir para o meu neto. Ele estava preocupado com as gerações futuras. Quanto mais nós precisamos nos preocupar com as gerações futuras. É muito bom quando a gente está numa igreja, como aqui, e nós ouvimos e vemos crianças. É tão bom ter crianças, olharmos, para esta nova geração que tem um desafio tão grande, o mundo que nós estamos, a sociedade que nós estamos vendo se construir cada vez mais, ela é opressora, especialmente para com as nossas crianças, que talvez não tenham a mesma condição que nós temos de poder avaliar o que é certo e o que é errado, porque eles já estão sendo ensinados, eles estão sendo confrontados constantemente com ideias que nós não compactuamos, porque não fazem parte da nossa vida. Mas nós precisamos olhar para o futuro, e é necessário que uma congregação como essa, uma igreja como essa, olhe para o futuro, olhe com atenção para essa nova geração que está aí, para aquelas que ainda chegarão. A igreja não pode morrer, a igreja não pode morrer nas nossas mãos, mas para que isso não aconteça, nós precisamos trabalhar. Nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, precisamos ensinar a respeito de Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus que muitos aí querem impor, um Jesus mais adequado aos anseios, às divergências, podemos dizer assim, da sociedade.
Nós cremos que só há salvação em Jesus, e nós precisamos continuar pregando isso. Não há outro caminho a não ser Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, senão através de Jesus. Mas então, quando nós entendemos que a nossa vida, ela deve se adequar, se enquadrar dentro da eternidade de Deus, nós também somos levados a pensar nos nossos planos. O que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer. E quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos alguém cuja vida, pelo menos a partir do seu chamado, toda a sua vida, cada lugar por onde ele passou, até mesmo quando ele desce para o Egito, e de lá ele acabou levando um grande problema. É claro, Deus é Deus. Nós não podemos, de forma alguma, criticar Abraão, pai da fé, mas nós sabemos que aquela descida dele ao Egito trouxe sérias consequências. Quando ele traz Agar e com ela vai ter um filho, e nós sabemos todas as dificuldades que vieram por causa disso. Mas Abraão viveu a sua vida dentro de um cronograma que era o cronograma de Deus. A sua vida foi vivida dentro dos planos de Deus. E este é também um chamado para cada um de nós. Não de tentarmos adequar Deus às nossas necessidades, mas fazermos com que a nossa vida seja agora um instrumento que Deus utilize para levar as boas novas a tantas e tantas pessoas. Lá em João, no capítulo 42, no verso número 2, nós somos lembrados que nós estamos diante de um Deus que tem planos. E assim diz, o capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não depende de nós, mas Deus se agrada em fazer de cada um de nós instrumentos para que os seus planos sejam colocados em prática, para que os seus planos sejam concretizados. Que bênção podemos conhecer a este Deus eterno e olhar para a nossa vida agora com uma ótica diferente, porque, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa passagem por esse mundo vai nos levar ao nosso encontro com Deus. E é por isso que o texto, na parte final, ele vai falar justamente sobre esse momento em que Abraão, ele invoca o Deus eterno, reconhecendo que aquele momento era um momento importante da sua vida, mas passaria. Deus permanece para sempre. Daí diz o texto terminando que foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Esteve entre inimigos, aqueles que alguns séculos depois estariam trazendo tantas dificuldades para os juízes e depois para a monarquia, especialmente nos dias do rei Davi, como nós bem sabemos. Mas durante muito tempo, durante toda a sua vida praticamente, Abraão esteve ali na terra dos filisteus. Abimeleque estava preocupado com questões terrenas. A sua preocupação era o seu reino, a sua preocupação era a sua família. Mas Abraão, ele tinha um olhar diferente, ele tinha ideais diferentes. E eu queria dizer para você, minha irmã, meu irmão, nessa noite, que nós precisamos entender, da mesma forma que Deus tem algo maior para cada um de nós. Por mais que nós alcancemos os objetivos que nos propusermos a alcançar neste mundo, nós precisamos olhar e enxergar além de tudo isso. A discussão ali, o problema ali entre eles, antes que eles fizessem aquela aliança, foi resolver o impasse. Aquele poço, a quem pertencia? Abraão diz: olha, este juramento que nós estamos fazendo aqui, essas 7 cordeiras, elas são uma testemunha de que fui eu quem cavei esse poço. E eles vão se entender dizendo: olha, o rei vai dizer: eu não sabia nem da existência desse poço, que estava acontecendo, mas está tudo certo agora. O poço, por mais que ele tenha dado um nome àquela cidade, e até hoje, de alguma forma, ele esteja ali como uma testemunha
desse encontro que aconteceu há mais de 3.000 anos. Fica para trás. A terra fica para trás. Tudo fica para trás. E um dia nós nos encontraremos com o Senhor. E como o nosso irmão presbítero Miqueias, disse agora há pouco, no momento do louvor, como é bom olhar para as pessoas e cantarmos juntos. Eu tive uma experiência no ano passado, participando de um congresso grande, com milhares de pessoas, e de outras igrejas também, mas vemos as pessoas cantando junto. Nas nossas igrejas menores, é gostoso, é maravilhoso, quando as pessoas cantam. Mas num lugar maior, milhares de vozes cantando, é algo realmente impressionante, algo que mexe com o nosso coração. Imagine o céu, realmente, quando ali pessoas de todas as nações, povos, línguas e raças estiverem reunidas para juntos louvarmos ao Senhor. E é isso que importa. Quando nós pensamos nesse próximo passo, que um dia nós estaremos. Mas antes que esse dia chegue, antes que esse momento esteja diante de nós, nós precisamos nos voltar para o nosso trabalho, para o compromisso que nós temos com o Senhor. E eu quero deixar essa palavra aqui, meus irmãos e meus irmãos, nessa noite, para que nós, com a graça do Senhor, sejamos levados a viver a nossa vida dentro dessa perspectiva da eternidade de Deus, de um Deus maravilhoso que nos deu a vida, que nos deu o privilégio de conhecermos o Evangelho, de sermos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, mas de não guardarmos isso só para nós, de levarmos isso para o maior número possível de pessoas. Esse é o desafio que eu entendo que Deus coloca nessa noite, diante dessa passagem, para cada um de nós. Que nós sejamos como que altares deste Deus eterno. Na nossa pequenez, nas nossas limitações, nós vamos até um certo ponto, evidentemente, mas que a nossa vida seja uma vida que leve muitas pessoas a conhecer este Deus maravilhoso. Essa é a minha palavra, esse é o meu desejo em favor de cada um de vocês, para que vocês, no decorrer, no decurso da vida de vocês, possam continuar testemunhando a respeito daquilo que o Deus eterno fez na vida de vocês por meio de Jesus, o unigênito Filho de Deus, aquele que esteve morto, conforme está em Apocalipse, mas eis que vive pelos séculos dos séculos. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, e os meus parabéns a essa igreja e a cada um de vocês. Amém. Nós gostaríamos de agradecer ao irmão Márcio mais uma vez, por essa maravilhosa palavra, de Deus eterno, e que realmente possamos viver no nosso dia a dia essa palavra tão bem pregada pelo nosso irmão, pastor Grande Márcio. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor com mais um hino. Como nós falamos do aniversário da nossa igreja, em 396, um ano mais de vida.